Não assista esse filme A Forja antes de ver esse vídeo. Olá, meus queridos, a graça e a paz esteja com todos. Eu não sei se você já assistiu esse filme, A Forja, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Essa semana eu estive assistindo esse filme, né? E eu quero compartilhar algumas lições com vocês. Eu gostei particularmente do filme. Alguns aí na internet estão criticando, falando alguns pontos, outros elogiam, mas eu quero compartilhar algumas lições que eu pude extrair desse filme, A Forja. Mas antes de tudo, eu separei aqui alguns pontos importantes desse filme. Mas antes de tudo, eu achei interessante o nome A Forja, que é o poder da transformação. A forja é um processo de aquecer. O que significa forja? Antes de falar do filme, eu quero falar aqui o significado da palavra forja, o sentido, o conceito. E aí eu vou falar pelo menos uns 6 ou 7 pontos importantes que eu pude extrair e aprender quando eu assisti esse filme. Eu fui no cinema e pude vivenciar muitas lições, aprender, e algo que pode ser praticado no decorrer, porque o filme em si é uma representação da fé, e eu destaquei alguns pontos e eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de falar o significado aqui que eu deixei anotado, a forja é um processo de aquecer e moldar metais, normalmente em uma oficina ou fornalha, usando calor intenso e ferramentas como martelo ou bigornas. O metal a ser submetido ao fogo e ao impacto é transformado em formas úteis, como ferramentas, armas ou outros objetos. Isso é o sentido da palavra na prática. E de maneira metaforicamente falando, forjar. Forjar algo ou alguém significa passar por um processo de transformação, crescimento ou fortalecimento, geralmente através de desafios ou dificuldades. A ideia de forja é muitas vezes usada para descrever como pessoas ou caráter, né, quando são moldados por meio de provações. Assim como o metal bruto se torna algo mais forte e refinado. É tanto que no filme, até na capa, eles colocaram aqui uma espada, porque para poder forjar a espada tem que passar por esse processo. Então o filme A Forja, o poder da transformação, ensina várias lições importantes que pode ser refletida na vida, sobre a vida, fé, crescimento pessoal, enfim, há muitos pontos importantes que eu achei interessante. Você que ainda não assistiu ou você que já assistiu, comente aí nos comentários: eu já assisti, gostei, eu assisti, não gostei. Comente aí onde você assistiu, qual cinema, qual cidade, qual estado. Eu assisti na cidade de Itabuna, aqui na Bahia. Enfim, faça seu comentário. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu like, faça seu comentário. É importante para a gente entender qual foi a sua percepção do filme. Se você está ansioso ainda para assistir, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas faça aí um comentário. Então, no filme A Forja, Poder da Transformação, a fé é representada de várias maneiras significativas. Dentro do filme, o protagonista é Isaías. E eu pude separar uns pontos importantes aqui, algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Esse filme aqui é do mesmo criador lá do Quarto de Guerra. Se você assistiu, o Quarto de Guerra é muito bom. Então é tanto que tem alguns personagens que são do mesmo filme que
fez Quarto de Guerra. Também aparece aí nesse filme A Forja. Mas enfim, primeiro ponto importante que eu achei interessante é que quando o jovem Isaías, logo no início, ele é um menino totalmente que precisa ser moldado, por isso que o nome é A Forja. Mas um dos pontos que eu coloquei aqui, das principais lições, é busca por propósito. Então, a jornada de Isaías ilustra a importância de encontrar um propósito na vida. O filme mostra que mesmo em momentos de desmotivação, é possível buscar e descobrir um caminho significativo. Então, um dos pontos importantes que eu achei interessante é propósito. Ter um propósito, ter uma direção, ter um desígnio, um rumo, saber o que quer se tornar, saber para onde ir, saber qual é o seu propósito de vida. Isso aqui é muito amplo, mas a primeira lição. Segunda, superação de desafios. A história enfatiza que todos podem enfrentar e superar desafios pessoais. Isaías, que é o jovem protagonista, ele aprende a lidar com o seu passado, a uma situação que acontece, e deixa de lado comportamentos egoístas, mostrando que a mudança é possível. Primeiro, a forma de vestir é uma, a forma de falar precisa mudar, o jeito, o comportamento, a forma como ele lida com as pessoas. Uma questão também importante é a empatia, se colocar em outro lugar, também é transmissível no filme. No início não é a forma que ele age, mas no decorrer essa transformação vai acontecendo. Então, várias superações de desafio ele vai tendo. E terceiro ponto, que é um dos mais importantes aqui no filme, o poder da transformação que nós vemos é através da oração. A oração, o poder da oração. A fé e o apoio espirituais são temas centrais, É um dos temas centrais dentro do contexto do filme. Por quê? A sua mãe, ela vai orar a favor, e as orações de sua mãe e da sua amiga, de pessoas que estão sendo envolvidas ali, serve como um farol na vida de Isaías, ressaltando, eu estou lendo aqui porque eu deixei destacado no meu computador, ressaltando como a espiritualidade pode guiar as pessoas em momentos difíceis. É tanto que as Escrituras Sagradas nos apresentam o poder da oração. A oração é poderosa para transformar, para mudar corações, para libertar, para salvar. Quem ora, então, pode alcançar coisas extraordinárias. Então nós vemos no filme que a sua mãe, ela passa a orar pelo seu filho, pela sua mudança. E ela convida pessoas para estar junto. Ela convida uma amiga, que é uma mulher de oração, uma senhorinha, que ela é de oração e vai orar a favor da transformação e da mudança, para Deus transformar, tocar em seu coração, lhe dar uma direção, clarear sua mente. Então nós vemos que até na vida, mesmo com os momentos difíceis, Deus ele pode trazer direção, Deus ele pode trazer clareza, Deus pode iluminar. Isso foi acontecendo em Isaías. Isaías no filme ele tem um encontro com Deus, ele percebe que está perdido sem direção, mas ele encontra a Cristo, o seu Salvador. Então, através da oração. E ele passa a orar também. E ele vai acontecendo uma grande transformação em sua vida. Quarto ponto é a importância do apoio familiar. Quando nós vemos no filme, nós vemos só a sua mãe. Seu pai não está presente devido às circunstâncias e tal. Só você assistindo para você compreender. A importância do apoio familiar. Eu acho importante isso porque o relacionamento entre Isaías e sua mãe destaca como um apoio familiar é crucial para o crescimento dele, para o crescimento pessoal. Ou seja, ela leva ele, confronta na verdade, por conta de algumas atitudes dele, e isso faz ele refletir também.
Então, sobre as suas escolhas, suas responsabilidades, porque um jovem com 19 anos, ele está levando uma vida. Eu não quero falar muita coisa para não dar spoiler aqui do filme, né? Você que ainda não assistiu. Mas ele não é um jovem que tem responsabilidade. Mas durante essa transformação, ele vai aprendendo a ter disciplina, vai aprendendo a ter responsabilidade, vai mudando o seu comportamento, suas atitudes. Então, eu acho muito interessante. E olha só, quinto ponto que eu acho muito legal, achei legal isso aqui no filme, é a mentoria e crescimento. Por quê? Ele precisa de alguém para poder auxiliar, direcionar, guiar os seus passos. E eu acho importante aqui destacar isso aqui, que é importante uma pessoa ter um mentor, ser mentoreado. E ele vai conhecer alguém porque a sua mãe coloca ele para buscar um emprego, né? E é até engraçado que ela fala que ele vai ter que pagar o aluguel da casa, né, por ele estar morando com a mãe. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar um emprego, procura um lugar, procura em outro, não encontra. Mas ele acaba conhecendo um homem e ele chega na empresa para poder conhecer, para procurar emprego, na verdade. Ele encontra uma mulher, a mulher dá um formulário, ele vai preencher, só que aí chega o dono, né? E ele acaba respondendo de maneira arrogante, de maneira com falta de educação, enfim. Ele pega, vai lá e rasga a folha que ele está preenchendo, que descobre que era o dono e ele tratou o dono de qualquer forma. Ele, já não vou ter emprego mesmo, não sei o que e tal. Só que o dono ali vê, dá atenção a ele e lhe dá uma oportunidade. Chama para poder almoçar. E ali ele fala sobre, no decorrer do filme, você vai ver que ele recebe um convite para ser mentoreado por ele, né? Antes de começar a trabalhar e durante o processo do trabalho ele seria mentoreado. Então, como é importante ter um mentor. Então, a presença de um mentor na vida de Isaías foi importantíssima. E quem é esse mentor? Se eu não me engano, o nome dele era Josué, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu deixei anotado aqui. Eu assisti, mas eu não lembro do nome dos personagens. Mas então, ele acaba mentoreando. Então, um ponto importante e crucial é ter um mentor. Você precisa ter um mentor para te dar a direção, para te aconselhar. Então, mentoria e crescimento. A presença de um mentor na vida de Isaías é fundamental para a sua transformação. Então, o filme mostra como ter alguém para guiar e desafiar pode ser vital para o desenvolvimento pessoal. Então, isso em várias áreas da nossa vida, a gente precisa ter mentores. Precisa ter alguém para direcionar, para dar uma direção. Então, ele passa a receber conselhos, ele passa a receber orientação e, além disso, a palavra de Deus vai sendo pregada para ele e aquilo vai entrando em seu coração. É tanto que começa a acontecer uma transformação. Ele começa a mudar a sua atitude, ele começa a refletir. Então, eu achei muito interessante isso aqui. Tem um momento da vida dele, vai transformando, ele muda as vestes, ele muda o comportamento, ele muda o modo de falar, suas atitudes, como ele trata as pessoas. Então, você está sendo forjado. E outro ponto importante é perdão e redenção. Por quê? A narrativa aborda a importância do perdão, porque em um momento da sua vida, ele tem que liberar o perdão. Então, acho muito importante, porque quantas pessoas não sofrem emocionalmente por uma circunstância? Porque seu pai o abandonou, seu pai não está mais em casa, saiu de casa. Então, ele guarda aquela amargura em seu coração e não perdoa o seu pai. Porque nos momentos que ele está precisando e esteve e nada do pai está presente. E um dia ele encontra com o pai, só que ele age e se retira, vira as costas, ele fica com raiva, com ira. Só que no processo nós vemos que ele aprende
e ele libera o perdão sobre o seu pai. Na hora da oração, eu acho isso aqui libertador. Por quê? A Bíblia fala sobre o poder do perdão. Então Isaías, ele guardava aquilo em seu coração, mas ele vai falar com Deus e ele fala, e ali ele libera o perdão sobre o seu pai. Ele libera o perdão. Então, quantas pessoas estão vivendo sem liberar o perdão sobre o seu filho, sobre alguém, sobre uma pessoa, porque cometeu algo, cometeu uma injustiça? E a Bíblia fala sobre a gente perdoar. Então, acho isso importantíssimo. Isaías, por mais que foi difícil, ele decide, ele escolhe perdoar. E isso através do mentor, guiando, direcionando, porque acontece também uma circunstância com ele, e ele decidiu perdoar. Se você depender das suas emoções, é muito difícil perdoar pelo que você sente. Mas se você tomar a decisão de escolher perdoar, você vai aprender a amar, você vai aprender, você vai mudar, você vai se sentir livre e muito mais leve. Tenha certeza disso. Então, são muitos pontos cruciais que eu achei interessante. Questão da paciência, resiliência, flexibilidade, propósito. Então, muitas coisas dentro desse filme eu pude observar. E eu destaquei outros pontos aqui, deixa eu falar para vocês, que é do filme. Que lições. Aí tem uma outra questão também. A importância dos valores. Porque no momento que o mentor ele vai falando sobre o valor, e ele aprende a ajudar, e ele aprende a se posicionar também, a ajudar pessoas. Seu mentor, ele ajuda ele superar seus próprios limites. Como assim? A superação pessoal. Então, na jornada de Isaías, mesmo em momento de desmotivação e incerteza, é possível superar desafios. Então, a transformação dele reflete a ideia que todos têm a capacidade de mudar as suas vidas para melhor. Então, ele aprendeu a ter responsabilidade, não tinha. Aprendeu a ter disciplina, não tinha. Então, você vê, de fato, uma grande transformação, né? E além disso, fez que o negócio do seu mentor, dos empreendimentos, você vai ver no filme, e você que já assistiu sabe do ponto que eu estou falando, a conseguir bater a meta em um objetivo dentro do filme. Então, muitas lições que podemos citar e falar. Mas fechando aqui, eu gostaria depois de compartilhar no segundo vídeo. No segundo vídeo eu compartilho mais coisas. Aqui só foi algumas. Então essas lições de Arfoja, uma obra que inspira o espectador de fato a ter essa percepção de mudança e de transformação. Podemos mudar, podemos ser transformados. A palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela muda. A Bíblia diz sobre arrependimento, metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade. Então, que isso venha acontecer. Então, nós vemos nesse filme de Isaías, que é o protagonista, que é o jovem que é forjado, nós vemos superação, transformação pessoal. Ele vence, ele cresce, ele desenvolve, ele aprende a perdoar. Então são muitas lições. E nós vemos o poder da oração. Tanto que a sua mãe depois fala com ele, porque quando ele age, ela estava orando. E ele começa a orar, a resposta chega e ela vê aquilo. Como é comovente. Foi muito emocionante essa parte, porque você vê, é só para quem sabe a resposta de uma oração. É só para quem sabe a resposta de oração. Então, se você ainda não assistiu, assista.
Há pontos que você pode questionar, sim. Há pontos que você possa não gostar, sim. Mas extraia algumas lições para a sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, comente aí, gostei, não gostei. Comente quais lições que eu não comentei aqui, que foram várias, mas você pode fazer comentário aí nesse vídeo, tá bom? E aproveitando, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo aí que eu vou falar sobre a forja, tá bom? Espero vocês. Fique com Deus, forte abraço.